E aí pessoal, tudo bem? Vou falar hoje sobre uma arritmia muito comum no consultório. Hoje mesmo já atendi alguns pacientes com ela, que chama fibrilação atrial. Muitos de vocês devem conhecer, deve ter algum parente que convive com ela, que toma esses remédios para controle, toma um anticoagulante. Então eu vou explicar como que ela surge, né, e como é que a gente vai fazer para dar o diagnóstico e tratar. Vou pegar a peça cardíaca aqui para explicar como é que funciona, né, a questão dos batimentos, da fiação do coração. Então, todas as células do nosso coração, elas têm a capacidade de se despolarizar, né? Então elas têm a capacidade de promover e produzir energia, né? E essa energia ela é transportada de uma célula para outra. Só que o que aconteceu? Abri aqui a peça para mostrar para vocês. Nesse ponto aqui, né, na parte posterior do átrio direito, aqui onde é que desemboca a veia cava, tem um conjunto de células que chama nó sinusal. É como se fosse um emaranhado de fios que são, como eu falo no consultório, o interruptor natural do coração. É como se nosso coração se ligasse aqui no nosso sinusal. Ele se liga aqui, o impulso desce pelos átrios, promovendo a contração dos átrios, depois desce para o ventrículo, promove a contração dos ventrículos, né? Temos dois átrios aqui em cima, dois ventrículos aqui embaixo, o sangue entra no átrio, ele bate, desce para o ventrículo, ele bate, e o sangue vai para o corpo, né? De uma forma sincronizada, né? O coração vai bater tum-tá, tum-tá. De uma forma sincronizada, com esse nó sinusal, que é esse emaranhado de fios, sendo responsável por esse início da contração, né? Por esse início do impulso elétrico que vai promover a contração. O que seria a fibrilação atrial? A fibrilação atrial seria quando outros pontos do átrio, né, ou dos átrios, quisessem ligar o coração. Então, em vez de ser o nó sinusal que está nesse pontinho, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui atrás, um ponto desse lado, um ponto de outro, vários pontos dos átrios iriam tentar ligar esse coração, ou tentar promover o impulso elétrico, né, para a contração dos átrios. Então, o que ia acontecer? Em vez desse átrio contrair de forma sincronizada, promovendo que o sangue passe para o ventrículo, o que ia acontecer? O átrio ia fibrilar, né? Ele ia tremer, com esses vários pontos querendo contrair, né? Ou querendo liberar a energia para a contração atrial. Então, aqui em cima a gente ia ter essa fibrilação, né? Essa contração desordenada, desencadeada por vários pontos, e aqui embaixo no ventrículo a contração ia estar normal. Então, ia acontecer esse átomo está tremendo aqui em cima, esses dois átomos estão tremendo, e lá embaixo o ventrículo batendo normal. Qual que são os riscos desse evento? O sangue, ao cair aqui no átrio, quando acontece a contração desencadeada pelo nosso sinusal, que é a contração normal, ele ia descer todo para o ventrículo e ele ia ser bombeado para o corpo. Na fibrilação atrial, como tem esse átrio tremendo, nem todo o sangue ele vai descer para o ventrículo e ser ejetado para o corpo. Então esse sangue ia ficar girando aqui no átrio e demorando mais, né, para descer lá para os ventrículos. Então ia ficar girando por aqui e demorar para descer para o ventrículo. Então quais são os riscos, né, disso? A formação de coágulos, né? E essa formação de coágulo, quando acontecesse uma contração mais brusca, ele poderia se soltar, né, e ser levado para outras partes do corpo, como por exemplo o cérebro, causando AVC, para o pulmão, causando embolia pulmonar. Então, os riscos da fibrilação atrial, que esse átrio está tremendo, né, não contraindo, não batendo de forma sincronizada com o ventrículo, seria a formação de coágulos, né? E esse coágulo ele podia ir para outro lugar do corpo e ia causar uma doença mais grave, como por exemplo um AVC, né, que é o derrame cerebral, ou embolia pulmonar, que é um coágulo entupindo alguma artéria lá do pulmão. Como é que a gente identifica a fibrilação atrial? Primeiramente tem o sintoma, né, que o paciente fala, tive uma batedeira no peito, estou tendo cansaço, né, que são os dois principais sintomas, ou uma taquicardia. E aí no eletro a gente vai ver uma alteração típica lá, né, o átrio batendo de forma não coordenada com o ventrículo, e muitas vezes ocasionando um aumento da frequência de batimento do coração. E o que causa a fibrilação atrial? São vários fatores. De preferência, em sua maioria, são fatores que promovem o aumento da excitação, né, do coração. Quais são eles? A gente teria, por exemplo, o consumo de álcool, né? O álcool ele poderia aumentar essa excitação do coração. A gente teria, por exemplo, o uso de algumas medicações
que teriam substâncias que aceleram o coração, como a cafeína, né? Alguns remédios, alguns suplementos de pré-treino que têm doses elevadas de cafeína também podia acontecer a fibrilação atrial. A gente tem alguns distúrbios, né, como distúrbios da tireoide, que também podem promover. A gente tem doenças estruturais do coração, né, como a insuficiência cardíaca, a própria doença de Chagas, que podem causar fibrilação atrial. Várias outras doenças que causam aumento dos átrios, né, eu falo também no consultório que o átrio está aqui bonitinho, pequeno, né, e aí tem alguma doença que faz ele se dilatar, né? Essa doença geralmente é descoberta pelo ecocardiograma. Por exemplo, um estreitamento da válvula do coração, né? A válvula do coração fica estreita, o sangue quer passar por ela, não consegue passar, então o átrio vai se dilatando. Então eu explico que é como se a gente rasgasse as paredes, né, do átrio, e aí a fiação se estraga também. Então vários pontos vão querer se contrair ao invés daquele ponto único lá, que seria o ponto do nosso sinusal. Então são várias causas, né? Tireoide, drogas como álcool, né? Uso excessivo de cafeína, como café, né? Remédios para enxaqueca, que podem ter muita cafeína também, e, né, que poderiam causar fibrilação atrial. Como é que trata, né? A fibrilação atrial ela é tratada primeiro com o controle da frequência cardíaca, né? Vão ser passados medicamentos para frear esse coração, e aí vai avaliar a necessidade ou não, né, em pacientes que estão instáveis, né, com dor no peito intensa, falta de ar intensa, que a pressão cai, fica tendo problemas às vezes de confusão mental, sonolência, né, problemas já de transtornos tipo, então em estado comatoso, por exemplo, transtornos de consciência, seriam o choque, né? A cardioversão. Então o paciente chegaria no pronto-socorro, se ele tivesse algum desses sinais de gravidade, ele ia ser submetido ao choque, né? Pela instabilidade hemodinâmica, que é essa queda de pressão, a própria dor no peito, né? E outros pacientes, principalmente aqueles que a gente maneja no consultório, a gente promove o controle da frequência cardíaca e vai investigar as causas, né? Exame de tireoide, ecocardiograma, Holter, para programar o tratamento. Em sua grande maioria, a gente controla a frequência e passa um remédio-chave no tratamento, que é o anticoagulante, né? São vários anticoagulantes que existem, né? Existe o mais famoso, ou mais antigo, que é a varfarina, né? Que é aquele anticoagulante que necessita do controle do seu efeito por aquele exame que chama RNI. Então, assim, eu passo a varfarina para alguém, eu quero que o sangue dele fique ralo, mas não totalmente ralo, que fique ralo com RNI, por exemplo, entre 2 e 3, né? E tem aqueles remédios mais novos, anticoagulantes novos, que eles é só tomar, né, que eles vão deixar o sangue ralo da forma que a gente deseja. Não tem necessidade de controle, né, nem semanal, nem mensal do efeito do remédio. E alguns casos refratários que não resolve com remédio, não controla a frequência, esse paciente tem que ser encaminhado para a realização de um estudo eletrofisiológico para cauterizar ou para queimar aquele lugarzinho ali do coração que está promovendo a arritmia, tá bom? Então é isso, é uma doença, é uma arritmia complexa, né? Que a gente tem que controlar a frequência, né? Às vezes tentar um remédio para reverter em algumas pessoas. É importante lembrar que quando você pega essa arritmia no início, né, na fase aguda, que a gente fala que é as primeiras 24 horas, é interessante tentar reverter nesse período, que nesse período ainda não houve a formação de coágulo. Então é muito comum um paciente jovem, por exemplo, pós-carnaval, pós-ingesta de bebida alcoólica em excesso, ter essa fibrilação atrial. Então a gente vai tentar cardioverter ou reverter ela de uma forma mais rápida, mesmo que com medicação, para esse paciente não precisar de usar anticoagulante. Já alguns pacientes que a gente vai ter que tentar lentamente essa reversão com o uso de remédios como a amiodarona, por exemplo, esse paciente vai ter que estar anticoagulado, né? Provavelmente porque essa arritmia já tem mais de 24, 48 horas de evolução, tá? Então é isso, né? Uma arritmia complexa pelos riscos, né, de formação daquele coágulo que pode causar um AVC e que requer um reconhecimento rápido para que a gente consiga tratar nas primeiras 24 horas, né, de início. Qualquer dúvida eu vou estar respondendo aí, tá, nos comentários. Valeu, obrigado.